Boa tarde, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece ainda, eu sou missionária Marta Ribeiro, do canal Pérolas de Aliança, profetisa do Deus Altíssimo. Hoje eu venho falar de um assunto muito interessante para homens e mulheres, estratégias a qual você deve usar na sua vida diária, na sua vida com seu esposo, com a sua esposa, para que você venha aprender muitas das estratégias a qual o inimigo tem se levantado dentro da sua casa, na sua vida, na vida do teu esposo, na vida da sua esposa. Porque muitas das vezes, irmãos, todos os dias, casos, estamos ouvindo de pessoas que relatam que está passando por tantas afrontas dentro dos seus lares, no seu casamento, devido às brigas e intrigas. E uma das armas que o inimigo tem usado para atingir a tua vida é a sua mente. As maiores batalhas e adversidade acontecem na sua mente. Por que isso acontece, missionária? Porque o inimigo ele trabalha muito na alma das pessoas. Ele é acusador, ele é pai da mentira. E ele tem usado dessa artimanha, ele tem usado dessa condições a qual cada um de nós muitas das vezes estamos. Condições que isso tem afetado o nosso relacionamento, a nossa vida diária, dentro do nosso lar, na nossa casa. E uma das coisas que ele tem feito é para que você venha andar no campo e na área da alma, te dando a razão, colocando que você venha ter razão em tudo e que você é a dona da verdade e que você deve erguer a sua voz contra o teu esposo, contra a sua esposa. Isso não é bíblico, queridos. Isso não existe na palavra de Deus, que nós devemos viver em luta, em guerra com nossos esposos, com as nossas esposas dentro dos nossos lares, mas viver na harmonia e na comunhão a qual Cristo deseja para os nossos corações. Que nessa tarde você venha meditar na palavra de Deus, que você venha entender e compreender as artimanhas do inimigo contra a tua vida, contra o seu casamento. É momento de você se levantar e desarmar o império das trevas que tem usado o teu esposo, usado a tua esposa dentro da sua casa contra a sua vida. Ele tem colocado altivez de espírito e você precisa desarmar essas armas que estão se levantando dentro da tua casa, porque o inimigo usa para que ela possa estar sempre com a razão, que ela sempre esteja com a verdade, porque ela é dona da verdade absoluta. Ele é mentiroso e ele é enganador. Quando você cai nessa armadilha, ele simplesmente te convenceu, ele te aprisionou naquela situação de brigas e intrigas que no fim, queridos, só vai trazer desavença, só vai trazer intrigas entre vocês. Então é momento de você despertar, é momento de você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, porque as demais coisas Ele acrescenta. Então aprenda a lutar com as armas certas, aprenda a conhecer o seu adversário. Você não vai para uma guerra e para uma luta sem conhecer o seu inimigo. Você precisa conhecê-lo, você precisa desarmar suas armas contra a sua vida, contra o seu casamento, e você tem caído na artimanha de Satanás. A palavra de Deus diz que não é contra a carne e sangue que você tem que lutar, mas sim contra principado e potestade, todo aquilo que está dominando este mundo tenebroso. E isso ele tem afetado milhares e milhares de famílias. Aprenda uma coisa, que você precisa a desarmar o seu inimigo dentro da sua casa. Aprenda a vencer no teu silêncio. Aprenda a derrotar o seu inimigo amontoando brasas vivas sobre a cabeça daquela pessoa que te afrontou. Quando você trata o mal com o bem, você está amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça, como disse Paulo na carta de Efésios, quando ele tem falado sobre um povo que não está andando na verdade.
mas que precisamos andar na verdade. Porque a palavra de Deus, ela veio para libertar o teu povo de cativo e de cativeiro. E para que você venha entrar nessas guerras, você precisa conhecer o seu inimigo. Não dê autoridade para o maligno, mas sim aprenda a discernir o que está operando no espírito e o que está operando na carne. O que é alma e o que é espírito. Aonde ele está atuando, você precisa desembaraçar toda essa armação que ele faz para atingir a tua vida. Ele coloca intriga, ele coloca distensão no outro para te afetar, para te tirar da presença de Deus, porque ele sabe muito bem do teu chamado. Ele sabe muito bem do propósito que Deus tem na sua vida. Então, entenda isso. Confie em Deus. Confie em Deus. Descansa o teu coração. Saiba que Deus faz o melhor para o teu povo. Confia que Deus vai desarmar todas as armas do inimigo, usando, sabe quem? A tua vida. É isso mesmo, ele vai usar a tua vida para você desarmar o teu inimigo da tua alma. Aprenda a se calar quando o outro ergue a sua voz. Quando você começa a gladiar entre vocês dois, você está dando autorização e autoridade para o inimigo entrar e fazer tudo aquilo que ele quer fazer na vida de vocês, no seu casamento. Não importa se o outro tem a razão, meu querido. Não importa, porque você não vive da razão. Você não vive daquilo que você pensa, você vive daquilo que você lê todos os dias. Isso daqui é a palavra de Deus. Isso sim é vida. E Jesus nunca mandou você gladiar dentro da sua casa contra o teu esposo e contra a tua esposa. Não adianta você bater boca. Não adianta você falar. Não adianta, porque ele está cego espiritualmente. Ela está cega espiritualmente. Entendam isso? Entendam isso? Você está caindo na armadilha do inimigo e ele está te convencendo. E você está indo para o campo que ele te quer, o campo da alma, para que você venha. Não, eu que estou com a razão. Não, ela não está com a razão, eu tenho que falar. E aí começa o falatório, irmão. Aí começa toda a briga, começa a intriga. Um quer falar mais alto, um quer saber mais do que o outro, um quer ser mais dono da verdade do que o outro. Não é assim que vence um inimigo, queridos. Não é assim que você desarma. Não é assim que você desarma o teu inimigo da tua alma. Não é dessa forma, querido. Aprenda a vencer no teu silêncio, aprenda a se calar. Um bom homem de Deus, uma mulher de Deus, aprende a ouvir. Ok? Ouça. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir no teu silêncio. Aprenda a entender os desígnios de Deus no silêncio, porque Deus trabalha no silêncio. O Senhor, ele nunca vai trabalhar numa alma que está inquieta. Ele nunca vai trabalhar numa alma que fica gladiando, brigando, falando. Queridos, Deus é um Deus de paz. Que esta tarde você venha aprender algumas armas, aprender a desarmar o inimigo da tua vida, porque não é contra o teu esposo nem contra a tua esposa que você está a lutar. Não é. Entendam isso, não é contra ele, não é contra ela. Você tem um adversário e esse adversário ele está nas regiões celestes. A tua briga não é terrena, querido, não é isso aqui, ó, não é nível de terra. Não é nível de terra, é nível das regiões celestiais. Essas brigas, essas batalhas, é lá nas regiões, é no alto. Aprenda a vencer no seu joelho, não é com a sua boca que se vence o adversário da sua alma. Que vocês possam aprender um pouquinho nessa tarde. Que Deus possa te abençoar e que Deus possa verdadeiramente te usar de uma maneira poderosa para que você possa ser um vaso de honra, para que você venha usar as armas espirituais, para que você venha se revestir do poder de Deus, que você venha se levantar como profeta do Deus Altíssimo. Aprenda a se revestir. Efésios 6:10. A Bíblia ensina você a se revestir. Você não vai para uma guerra de maneira alguma desarmado, querido. Você só vai para a guerra armado com armas espirituais,
A Bíblia fala que eu venho colocar o capacete da salvação, sobre os meus pés a preparação do evangelho da paz, sobre a minha mão direita a espada do Espírito Santo de Deus, sobre a minha mão esquerda o escudo da fé, para me pagar todos os dados inflamados do maligno. Quando ele vier contra mim, eu tenho a palavra de Deus. É isso. Quando ele fala de capacete da salvação, você precisa estar simplesmente, querido, salvo em Cristo, ter um conhecimento de salvação. Isso não é simplesmente, eu vou ler Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 e em diante, e tô revestido. Não, você precisa viver essas armas espirituais. Quando você está revestido dessas armas espirituais, aí você vai para a batalha, aí você vai adiante, aí você vai enfrentar o inimigo da tua vida. Quando eu estou com os meus pés preparados no evangelho da paz, aí sim eu estou revestida do poder de Deus para apagar todos os dados inflamados do maligno. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. A paz do Senhor Jesus fique na graça, no poder do conhecimento da palavra de Deus, e que coisas grandes o Senhor fará por nós. No meio do deserto, no meio da situação que estamos enfrentando, Deus vai se mostrar valente e guerreiro como Ele é. Ele diz, eu vou adiante de ti como verdadeiro guerreiro em favor daqueles que me buscam em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe.